Olá, bem-vindos ao canal do Voo, mais uma segunda-feira juntos. E hoje nós prometemos falar de um assunto muito interessante: como desenvolver o poder de acreditar em si. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou falando pelos dois canais, tanto o Voo de Sofia quanto o meu pessoal. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o poder de acreditar em si. Sejam bem-vindos, esperando só um pouquinho as pessoas entrarem, que legal, bem-vindos. E esse assunto de hoje é um assunto que está no primeiro módulo do curso, uma experiência de liberdade do Voo de Sofia, o método Voo de Sofia. Então, quem não conhece ainda o meu trabalho, entra no site voodesofia.com.br. E eu queria também pedir para vocês acessarem a minha página no YouTube, o canal do Voo. Vamos fazer esse canal crescer, vamos levar essas nossas conversas para outras pessoas que não têm acesso, mas que conhecem o YouTube. Então vamos espalhar, vamos compartilhar esse canal, vamos fazer as pessoas conhecerem o canal do Voo. É um assunto que pode ajudar muita gente no processo de autocura. E hoje nós vamos falar do poder de acreditar em si. Quando eu coloquei esse post, ele teve uma aceitação muito boa, porque o que as pessoas mais buscam hoje é esse poder de acreditar em si. Parece uma coisa meio óbvia, mas não é. As pessoas têm uma dificuldade muito grande na autoconfiança, na autoestima, na autorresponsabilidade e no autoconhecimento. Então, nem todas as pessoas têm esse poder de acreditar. E é por isso que eu fiz esse curso, tem um curso online dentro do meu site, que se chama Uma Experiência de Liberdade. E o primeiro deles é o poder de acreditar em si. E quando nós falamos de poder de acreditar, nós falamos de consciência de quem nós somos. E hoje, como o tema ele envolve dois caminhos que na verdade é um caminho só. Para quem não conhece, eu fiz esses dois livros, A Excelência da Consciência e O Poder, Desejo, Crença e Poder. Então tá aqui. Fiz esses dois livros. E quando a gente fala de poder de acreditar, a gente fala de consciência de si, consciência do próprio poder. Que parece muito óbvio isso, mas não é. Quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de quem nós somos, quem que eu sou, o que eu represento para mim. Quando eu fiz esse livro, Desejo, Crença e Poder, eu falo muito no poder que nós passamos para o outro, na força que nós depositamos na outra pessoa e nesse poder que a pessoa exerce sobre nós. Então, quando nós tomamos consciência desse ato de passar o nosso poder para o outro, a gente perde a nossa consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo, e nós passamos a viver de vaidade.
Alba, o que que é isso, viver de vaidade? Nós vivemos na função do outro, do que o outro vai falar, do que o outro pensa, do que o outro quer, como que eu vou me comportar, porque senão o que o outro vai falar? E como resgatar o poder, não é isso? Como desenvolver o poder de acreditar em si? Como que nós vamos resgatar esse poder? Como vocês acham que nós vamos resgatar esse poder? Como que nós vamos resgatar o poder que nós passamos para o outro? E como que eu vou desenvolver essa habilidade, essa consciência de quem eu sou e do que eu estou fazendo da minha vida? Então, eu coloquei aqui que nós temos uma lista do que temos que fazer na vida para. E isso é tão sério que muitas vezes, a gente não vive o que nós realmente queremos, o que nós sentimos, mas a gente vive na função do outro, para agradar o outro, na função do quê? Da vaidade. Nossa, eu tenho que ser isso para o outro bater palminha. Quantas vezes a gente recebe aquela palminha daqueles posts e aí aqui a gente fica pensando assim, mas será que aquilo é verdadeiro ou será que é só para alimentar o ego? Muitas vezes é para alimentar o ego. E esse ego, essa vaidade que a gente vive em representar ou apresentar alguma coisa para o outro, faz com que a gente perca a consciência de quem nós somos. Então, como desenvolver esse poder de acreditar em nós? Quando nós passamos a olhar para nós, mais para nós, e olhar menos para o outro. Hoje eu fiz um post e eu coloquei assim um passo a passo. Realmente, quem está assistindo a live, veja se consegue chegar até o final dela, porque eu vou dar um passo a passo de como se a gente seguir fazer aquele checklist, vocês vão ver que é possível desenvolver esse poder e é muito fácil desenvolver esse poder de acreditar. Quantas vezes, eu vou dar um exemplo muito bobo agora, quantas vezes a gente vai sair de casa e pergunta para o outro, será que essa roupa tá boa? Será que eu tô bonita? Nós desidentificamos com a nossa natureza, com a nossa essência, e a gente tem o quê? Tá vendo, tá enxergando, só que a gente não quer acreditar, porque nós temos medo de não ser exatamente aquilo que o outro gostaria que nós fôssemos. E acontece a mesma coisa com o outro. A gente não aceita quem o outro é, a gente gostaria que ele fosse de tal maneira. E a gente começa a criar o quê? Referências. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque nós vamos chegar num ponto muito importante, que nós construímos crenças para não acreditarmos em nós e nós também desidentificamos e fazemos o que? Uma confusão gigante em relação ao outro. Quando nós começamos a perceber o poder que nós temos, quando nós começamos a entender a força que essa crença pessoal, eu estou falando isso porque nesse livro fala muito sobre isso. Quando nós falamos da crença que nós entendemos o poder que nós temos,
A gente cria referências a nosso respeito. Então o outro pode até falar mal de mim. Eu posso até ficar chocado um certo momento, mas isso não vai abalar a minha estrutura. É essa estrutura. Deixa eu só ler o que a Lu tá falando aqui. Obrigada, Lu. Quando nós entendemos essa força que nós temos, esse poder, quando nós, sim, entendemos essa capacidade toda que cada um de nós somos, essa fala do outro, essa maldade do outro, que a gente fala da inveja do outro, tudo do outro, a gente passa a colocar menos poder no outro e colocarmos mais força e poder em nós. Tem uma meditação no último módulo do curso. Eu estou conversando com vocês e estou pensando no módulo. Que a gente toma consciência das nossas asas, da nossa capacidade de plenitude. Quando nós empoderamos, e a gente vai fazer algumas coisas hoje, vocês não vão ficar só escutando, hoje a gente precisa trabalhar, porque esse trabalho é muito importante quando a gente precisa desenvolver o poder de acreditar em nós. Não é só escutar. E eu queria pedir um espaço para vocês, cada um de vocês que estão me escutando hoje. Abre um espaço interno, porque hoje eu vou falar algumas coisas que talvez alguém não vá gostar. Mas eu me sinto na obrigação. Por quê? Porque quando a gente se predispõe a falar alguma coisa e tem pessoas que gostam daquilo que a gente fala, a gente se sente na obrigação de ser verdadeiro. Eu tenho plena consciência que é preciso abrir um espaço interno, um espaço real interno, para que o que eu vou dizer não machuque, porque a minha intenção não é machucar, mas sim despertar a consciência. Despertar a consciência é a gente estar presente no momento e trabalhando realmente a nossa capacidade de empoderar. Então, o que nós vamos fazer hoje é um trabalho de empoderamento. Então, como desenvolver o poder de acreditar em si. E eu tenho certeza que nós vamos chegar no final dessa live hoje e vocês vão falar depois para mim assim, Alba, realmente mexeu. Então, quando nós trabalhamos na intenção de Oi, prima. Quando nós trabalhamos na intenção de despertar esse poder interior, nesse poder que nós somos, de quando alguém chega e nos incomoda com alguma palavra, com uma sugestão, alguma crítica, ou tem uma certa ascensão sobre nós e essa pessoa nos maltrata, essa pessoa nos deixa mal, nos coloca para baixo, nos faz sentir mal. O que a gente realmente faz nesse sentido? A gente dá ouvidos, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos. A gente sente sim. Mas aí existe um grande espaço entre ele falar e eu aceitar. Quando a gente desenvolve esse poder de acreditar em nós, o outro, o mais próximo, ou o namorado, ou a namorada, o pai, ou a mãe, o filho, o amigo, o chefe, seja lá quem for.
nós começamos a tomar consciência de que o outro não pode invadir o meu espaço, porque eu não deixo mais, eu não vou maltratar a pessoa, mas eu não vou deixar mais que essa pessoa entre na minha vida e faça uma lambança, me maltrate, me subestime, me chame de incapacitada, eu não vou deixar mais essa pessoa fazer isso comigo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar limites. Só que esse limite não é no outro, é eu não permitir que isso aconteça mais. Porque eu não vou mais me colocar numa situação de submissa, de inapropriada, de pequena. Ai, porque ele pode fazer isso sim, porque ele tem mais que eu, ou ele fez mais que eu. Não. Quando nós começamos a desenvolver o poder de acreditar em nós mesmos, a gente passa a entender que não precisa mais de vaidade e de aprovação do outro. Que o outro, ele é importante na minha vida sim, mas eu sou mais importante que ele. Eu acredito que um relacionamento, seja ele em qual situação for, seja amoroso, profissional, de amizade, família, seja ele qual for, quando nós perdemos a necessidade da aprovação do outro, de reconhecimento do outro, as pessoas, elas passam a nos respeitar, porque a gente não precisa mais abaixar tanto para essa pessoa. Uma vez, eu escutei uma palestra e a pessoa falava assim: olha, não coloque o outro maior que você, porque você pode estar de joelhos. Ele não é maior que você. É você que está olhando para cima. Então, no nosso entorno, nos nossos relacionamentos e na nossa vida, a gente tem que aprender a colocar valor, não no externo, mas o valor que nós temos. É isso que diferencia e que nos empodera. Nós não estamos falando como desenvolver o poder de acreditar em si? Quando a gente começa a se olhar, nós vamos fazer um experimento daqui a pouco. Quando a gente começa a se olhar realmente e parar e pensar assim, não, ele não é melhor que eu. Ele não é melhor que eu. Não é porque ele tem mais que ele é melhor que eu. Talvez eu não tenha tanto, mas eu me considero. Essa consideração é que é super importante. Precisa voltar, Charla. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu tenho certeza. O meu trabalho é esse. Fazer você acreditar em você. Pode ter certeza. E quando nós colocamos o poder no outro, a gente passa a se defender. A gente começa a criar barreiras na vida, a gente começa a se fechar, não permite mais, então a gente se torna agressivo, a gente se torna antissocial, a gente acha que é pequeno, entendeu? E que na verdade não é nada disso. O outro, nós vivemos em sociedade, nós estamos sentindo falta disso, porque nós estamos presos. Nós estamos presos dentro das nossas casas, com pouco contato social, isso faz falta. Só que a opinião do outro não pode pautar a minha vida. Eu não posso viver para aparentar aquilo que eu não sou. E esse poder pessoal, esse poder de acreditar, essa crença de que eu sou capaz, ela começa quando a gente banca o que a gente gosta. O primeiro mandamento do poder de acreditar em si é quando a gente aprende a respeitar o que a gente gosta. Respeitar as nossas vontades e não fazer
para o outro aquilo que ele gostaria e passando por cima do que eu sinto, do que eu gosto e do que eu quero. Esse poder de acreditar, ele começa quando nós aprendemos a respeitar os nossos desejos, as nossas crenças, entendeu? Então, quando a gente aprende a respeitar a nossa vontade, os nossos desejos, e a gente está firme nessa convicção do que nós queremos, a gente se empodera. Então eu vou falar de novo, porque tem tudo a ver, tá aqui dentro isso. Então, o seu desejo, ele tem que ser fundamentado na sua crença pessoal de que você pode, porque você se empodera. Esse livro fala o tempo inteiro disso, inteiro. Quem lê esse livro, tenho certeza que muda, porque realmente ele é um livro inspirado. Quem entende disso, eu tenho uma sensibilidade espiritual muito, muito grande, e esse livro teve uma inspiração muito forte, tá? Então, eu super recomendo que vocês leiam o livro. Tá. Então, quando a gente começa a bancar a nossa vontade, quem tá perto da gente não gosta disso, tá? Quem tá próximo da gente tá acostumado em que a gente mimava as pessoas, fazia tudo o que elas queriam e a gente não tinha valor nenhum. Fazia pro outro, e aí o outro não me reconhecia e eu me reconhecia menos ainda, porque eu tava passando o meu poder pro outro e eu cada vez mais me sentia desvalorizada. E quanto mais eu me sinto desvalorizada, menos o outro me valoriza. Isso é uma lei. Então, quando eu reconheço o meu poder, que eu tenho vontades, que eu quero e que eu posso fazer, o outro passa a me reconhecer. Então, eu preciso primeiro me dar valor. Eu sempre faço uma pergunta assim: quanto você vale? Quanto você vale para você? Qual que é o preço? Qual que é a nota que você se dá? Qual que é a nota que você se dá na vida? Se é 5, se é 4, se é 8, 10, 11? Tá. A gente sabe disso, a gente sabe colocar uma nota quando a gente para e presta atenção. Qual que é o personagem que eu represento na minha vida? Qual que é esse personagem? Eu sou a vítima? Eu sou sempre o sofrido? As pessoas sempre sacaneiam comigo? Eu sou uma pessoa desvalorizada? Ou eu sou o coitado? Poxa, coitado dele. Nossa, tá sofrendo tanto, a vida dele é tão difícil. Ou é o herói? Nossa, ele dá conta de tudo. Nossa, ele rala na vida, ele vira 1000, ele sofre, mas ele é o herói. Então, qual desses personagens você está vivendo, representando, ou você já representou algum dia, ou você já pensou em representar porque dava muito certo, as pessoas faziam as coisas para você? Só que essas 3 representações, esses 3 personagens, eles acabam com a nossa estima. Eles acabam com o nosso poder. Eles destroem o nosso poder. Porque os outros, eles podem até fazer um mimo, sabe? Aquele negócio, nossa, coitada dela. Nossa, olha, ela trabalha tanto, ela luta tanto, ela dá conta de tudo.
Só que as pessoas não valorizam, porque você não se valoriza. Você não toma conta da sua vida e você quer que o outro tome. Então, quando eu falei que eu pedi um espaço para falar o que eu precisava em relação a isso, se você está passando numa situação que está sendo desvalorizado, preste bastante atenção, porque o desvalor começou em você. Não é no outro, não é na situação. Se alguém está usando de você, está te desprezando, é porque o valor não está sendo colocado por você. É como, me perdoem a palavra e o exemplo, mas me veio aqui agora, é como se fosse promoção. Quando tem um produto em promoção, a gente olha aquilo e fala assim, acho que aquilo não vale muito. Pode até ser ótimo, mas quando tem oferta demais, a gente não valoriza. E isso é na vida, em qualquer situação. Começa a se olhar diferente. Começa o autocuidado. Começa a se olhar de uma forma diferente. Comece a tomar consciência de quem você é. Consciência. Excelência da consciência, eu me olho de uma forma diferente, eu consigo reconhecer que eu sou uma pessoa de valor, eu sou assim, e eu preciso entender, eu preciso reconhecer esse poder. Deixa eu só ver o horário, porque senão eu me perco. E quando nós entendemos que a gente precisa se colocar, se dar o valor, a gente começa em uma energia diferente. A gente começa em uma energia de sucesso. Como desenvolver o poder de acreditar em si. Todo mundo busca o sucesso. Seja o sucesso interno, seja o sucesso profissional, seja o sucesso nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho. Todo mundo busca o sucesso. Ele causa uma... Quem assistiu a live semana passada, eu falei sobre os hormônios. E o sucesso, ele tem uma energia muito forte. Todos os nossos hormônios, eles atuam nesse sentimento. E isso nos faz um bem muito grande. Então, a química do nosso corpo, ela muda com sucesso. E com isso, o nosso trabalho, a nossa vida, os nossos relacionamentos, eles mudam também. Então, eu fiz uma pergunta aqui. Qual a energia que coloca em direção ao seu sucesso? Você que está me olhando, você que está me ouvindo agora. Qual que é a energia que você coloca em direção ao seu sucesso? Primeiro, sucesso pessoal. Qual que é o engajamento que você tem na sua vida para que as coisas realmente aconteçam? Eu escuto muita gente, porque eu trabalho como coach, então eu ajudo pessoas a alcançar resultados efetivos na vida. E quando eu escuto, eu sempre faço essa pergunta: qual o engajamento que você tem na sua vida? Qual que é a energia de sucesso que você põe para que as coisas realmente aconteçam? Vou dar um exemplo. Você que está me escutando, o que você acha? Que energia que eu ponho na minha live com vocês? O que vocês estão me escutando? Vocês estão me vendo? Qual que é a energia que eu ponho? Quem quiser comentar, pode comentar. Eu vou ficar muito feliz. Qual que é a energia que eu ponho? Qual que é a energia que você põe no seu trabalho? Qual que é a energia que você põe com seu filho? Qual que é a energia que você põe
no seu relacionamento? Qual que é a energia que você põe para que a sua vida dê certo? Qual que é o poder que você coloca? Qual que é o poder que você coloca para que as coisas realmente aconteçam, que tenham sucesso na vida? Você está focado para que as coisas realmente deem certo? Ou você está assim, poxa, se der certo, bem, se não der, paciência. Sucesso ou fracasso, que é a pauta da sua vida? O que você busca? E se der errado? Você vai ser vítima? Você vai ser herói? Ou você vai ser o coitado? As suas vitórias estão pautadas no reconhecimento dos outros em relação a você? Ou você busca as vitórias porque você quer se sentir vitorioso? Obrigada, Mar. O que vocês acham? Olhando para vocês agora, a energia que vocês colocam é na busca do reconhecimento externo ou é nessa conquista interna? Quando vocês fracassam por falta de empenho, de engajamento, de vontade de vencer, de lutar e de conquistar, vocês jogam a culpa no outro ou vocês reconhecem? Porque o poder, desenvolver o poder de acreditar em si, não é uma pílula mágica, é um trabalho. Entra nesse outro livro aqui. Hoje eu trouxe 3 livros para vocês verem. Poder do hábito. A gente se habitua a ser engajado e a gente se habitua a não se importar e fracassar. É muito simples. Hábito, poder do hábito. E eu tenho um amigo, o Didi Trader, ele até pôs um post, o Nuno tá aqui vendo, oi Nuno, ele é uma pessoa muito engajada naquilo que ele faz, ele busca esse sucesso, mas porque ele quer mesmo. E eu falei para ele que eu ia fazer essa live hoje com o poder de acreditar em si, porque os traders, eles precisam desenvolver essa habilidade, porque você tá ali na bolsa de valores, a coisa tá louca, você tem que, e eu por várias vezes, eu vi aquela loucura que é você trabalhar na bolsa. Então, é uma oscilação o tempo inteiro, e se a pessoa não tiver esse engajamento, essa confiança, essa autoconfiança e esse autorreconhecimento e esse autopoder, esse empoderamento, a pessoa ela fica louca, porque a violência de uma onda que eles falam, eles surfam. Então vocês imaginam a velocidade disso. Então esse poder e essa autorresponsabilidade, eles não podem jogar a culpa nos outros. E muitos traders, eles não conseguem se manter no mercado porque é uma loucura. Então eles começam a jogar a culpa nos outros e ninguém tem culpa de nada. Todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Isso é fundamental. E aqui eu coloquei que nós criamos a nossa realidade. Com esse poder do hábito aqui, os nossos hábitos, eu não estou falando do livro, mas eu recomendo as pessoas lerem esse livro, Poder do Hábito, ele é muito bom. Ele é um livro maçante, mas ele é um livro muito, muito interessante.
Eu já li o livro, já reli algumas partes, porque ele realmente ele é transformador e ele faz com que a gente enxergue aonde está aquela rodinha do ratinho, que ele fica rodando, rodando e ele não consegue sair fora daquele movimento. E eu coloquei aqui que nós criamos a nossa realidade. Nós criamos essa realidade porque nós temos um movimento de vida. Agora eu te pergunto, eu tenho a minha realidade. E você? Qual que é a realidade da sua vida e o que você busca para a sua vida? E agora eu vou fazer um experimento. Quem tiver vontade, fecha os olhos, porque é um treinamento de coaching, que realmente a gente consegue enxergar algumas coisas. Então eu queria que você, primeiro, fechasse seus olhos e se imaginasse na sua frente. Como se você olhasse para você e tente se reconhecer ali. Sinta a sua energia, sinta seu corpo, sinta os seus pensamentos, veja o que você está fazendo, veja as cenas que passam na sua mente. E agora, eu queria que você colocasse os seus pais, um de cada lado. Sua mãe do lado esquerdo e seu pai do lado direito. E você agora, com o poder mental que você tem, você colocasse os seus pais um pouco à frente e você olhasse para eles, olhasse para os seus pais. E você sentir quais as emoções que vêm quando você olha para os seus pais. Quais são essas referências que você tem dos seus pais? Seus pais podem ter morrido, seus pais podem ser vivos ainda, você pode ter só a mãe ou só o pai, você não conheceu um deles, não tem problema. Mas quem não tiver conhecido o pai ou a mãe, imagina uma energia, só isso. Mas a crença, ela existe, a referência, ela existe. Porque a gente consegue, as crenças são referências que são solidificadas. São aquelas referências que você solidificou, que você amassou ali e... Lúcia, eu não posso permitir, porque senão eu não consigo passar a mensagem. E quais são as referências que você tem de seus pais? Olhou para os seus pais, agora solta essas imagens como se elas desaparecessem do seu lado e agora olhe para você internamente. O que você buscou dos seus pais para você? Quais são as referências que você tem dos seus pais? O que você acredita que você é deles? O que você trouxe deles e que você vive? E que muitas vezes essas referências que nós temos dos nossos pais norteiam as nossas vidas, nos impedem de conquistar aquilo que a gente quer. E nós muitas vezes criticamos os nossos pais, mas nós fazemos as mesmas coisas. Então, quando a gente busca a imagem dos pais, enxerga as referências que viraram crenças nos pais e que essas crenças passaram para nós, e a gente vive muito disso, muito. E a gente perde o nosso poder por conta disso. E, voltando
nesse hábito, que muitas vezes são crenças que a gente tem dos pais, da família, do que a gente viveu, que a gente continua usando dessa energia, dessas referências nas nossas vidas, e que isso nos impedem de conquistar aquilo que a gente quer. Então, muitas vezes a gente tem alguma coisa que a mãe falava assim, poxa, mas não faz isso porque isso é errado. Só que muitas vezes não é errado, era errado em uma situação que ela viveu, mas não é nossa mais. E a gente está perdendo o poder, está desconstruindo a nossa energia por conta de uma crença de pai, de mãe, de vô, de religião, de sociedade. E a gente muitas vezes, eu tô falando muitas vezes porque são muitas vezes mesmo, a gente perde o poder por conta disso. Crenças limitantes, crenças que não fazem sentido. E quando a gente identifica isso, traz isso, vê as imagens e a gente consegue realmente entender, se olhar, se perceber, a gente vê que isso não pode mais continuar. Eu tô afirmando porque nós não estamos trabalhando em uma sessão de coaching, eu tô passando técnicas, tá? Quando a gente faz a gente simplesmente direciona, mas aqui eu estou falando de alguma coisa que realmente vocês estão aqui porque querem ouvir. Então, quando a gente quer desenvolver a habilidade de acreditar em nós realmente precisamos olhar para quem nós somos. Realmente, eu tenho essa crença, eu peguei isso do meu pai, da minha mãe, isso aqui eu escutei do meu avô, da minha avó, da igreja, que não podia isso, tal e que. Isso fez sentido para mim em algum momento. Só que agora não está fazendo mais, está me prejudicando, eu não estou conseguindo ser feliz. Então, a partir daí, precisa mudar. Mudar hábitos, entendeu? Tem que mudar hábitos. E nós precisamos estar o quê? Conscientes dessas reais mudanças. Que só assim a gente consegue desenvolver essa habilidade de olhar no espelho e falar, poxa, tá tudo certo. A casa tá caindo, a coisa tá caindo. Tá tudo certo. Aqui dentro tá certo. Eu confio em mim. Eu acredito em mim. Eu posso bancar isso porque eu tô comigo. E esse é o maior poder que existe. Poder de acreditar em si. O mundo pode estar contra. Todos podem estar contra. Mas se você sente, se você tem consciência do seu poder, consciência do seu poder pessoal, o mundo cai, mas você está bem. É incrível isso, mas é possível. E aqui eu coloquei o passo a passo para desconstruir o poder dos outros sobre nós. Então isso vai ficar gravado, quem quiser depois olha onde estão os minutos. Primeiro passo, não ouvir conversas dos outros. O que os outros estão falando sobre mim? Primeiro passo, não escute. Falou, liga a tecla mudo e tá falando, mas você não tá escutando. Porque escutar a conversa dos outros, 5% é legal. Os outros 95% com certeza deve ser. Porque se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, entendeu? Não
pedir conselhos. Existem profissionais para isso. E amigos, sim, existem amigos, sim. Mas sair pedindo conselho de todo mundo, isso é o pior erro que existe. Porque tem gente que não tem a energia legal e não quer te ver feliz. Entendeu? Agora, o terceiro passo, ouvir a sua voz interior. Sabe aquela hora que eu falei que a casa estava caindo, estava despencando tudo na minha cabeça? E eu falei, não, tá tudo certo, eu tô comigo. Eu confio em mim, eu confio na minha palavra, eu confio na minha voz interior. Eu sinto. Então essa comunicação que eu sempre bato na mesma tecla, vamos meditar para aprender a escutar a voz interior. Fique em silêncio para começar a escutar a voz interior. Essa energia que nós somos. Entendeu? Não permitir ser desrespeitado. Não permita que as pessoas te ofendam. Se valorize. Não permitir que o outro ocupe um lugar maior que o seu. Não deixe o outro ser mais importante que você. Ele não vai te valorizar. Não faça tudo para o outro. Ele não vai te valorizar. Isso é fato. Não permitir que o outro te subestime é a mesma coisa. Não permita. Se coloque em primeiro lugar. Isso é difícil, tá? É um exercício, é um hábito se colocar em primeiro lugar. Se permitir viver bem, alegre e se permitir viver em bem-estar, estar em bem-estar. Cuidar da sua saúde física, mental, emocional, espiritual. Cuidar dos seus relacionamentos, cuidar do seu relacionamento íntimo, cuidar do seu relacionamento de trabalho. Cuida, se permita viver bem. Querer viver o melhor e o mais bonito. Se permita isso. Se acostume com o melhor. Se acostume. Dizer sim para você. Sim, eu me permito. Eu me permito ser feliz. Eu me permito o melhor. Eu me permito ter o melhor. E eu me permito fazer o melhor. E agora eu queria fazer mais uma técnica com vocês. Hoje está cheio de técnicas, porque é um assunto que eu adoro. Deixa eu só ver o tempo para a gente não extrapolar. Nós temos 10 minutos ainda, vai ser o tempo suficiente para isso. E nós vamos fazer uma construção do sucesso definitivo, do nosso empoderamento. Então, eu vou pedir para você criar um desejo poderoso. E esse desejo poderoso, você criar ao redor dele outros desejos que estão linkados com ele, como se fosse um mapa do tesouro. E esse mapa do tesouro é o seu tesouro, aquilo que você mais quer. Construa isso. Esforce-se para criar isso muito nitidamente na sua mente. E tenha atitudes honestas ao criar o que você quer. Não tenha medo de criar o que você deseja. Desejo, crença e poder. Lembra disso, eu vou mostrar de novo. Crie o seu desejo. Desejo, crença e poder. Sinta, feche os seus olhos, respire fundo e sinta o seu desejo. E coloque uma data para que isso aconteça. Crie o seu desejo
Linke esse desejo com outros desejos. Feche os seus olhos, respire fundo, crie uma luz, uma energia, uma cor nesse desejo. Seja honesto com a sua criação. Deseje realmente o que você quer. E agora, imagine que você pega esse desejo, dobra, como se fosse um mapa, e guarda dentro do seu corpo esse desejo. Agora, nós vamos passar para o segundo ponto fundamental na construção do seu desejo definitivo. A partir de hoje, comece a agradecer por tudo que você tem na sua vida. Agradeça. Agradeça a água que você bebe, a internet que você tem, o celular que você tem, as suas roupas, o seu corpo, o seu cabelo, as pessoas que estão ao seu entorno. Agradeça o seu trabalho, agradeça a sua saúde, agradeça o ar que você respira, agradeça os livros que você lê, que te trazem conhecimento, agradeça quem você se tornou. O poder de acreditar em si, ele passa por esse reconhecimento de quem você é. Sem esse reconhecimento, a vida se torna vazia, se torna uma sequência de ter e nunca ser. E nós, todo esse contexto externo que nós temos, é tudo para que nós sejamos melhores internamente, que a gente tenha alegria, vibre a felicidade, vibre a sensação de paz, vibre vontade de ser melhor. E que a gente crie uma crença em cima disso, que a gente crie referências, que as coisas realmente deem certo. E se eu escrevi um livro que fala de desejo, crença e poder, é que realmente isso é fundamentado em experimentos ao longo de muitos anos da minha vida. Então, quando nós temos uma referência forte, verdadeira e sempre aconteceu daquela forma, realmente as coisas são verídicas. Então, se tornou o quê? Para mim, é uma crença, eu acredito. Então, o poder de acreditar em si, ele passa por esse caminho, por essas referências. E a terceira coisa, primeiro nós criamos os desejos, depois nós agradecemos todos os dias, o dia inteiro, obrigada, gratidão por tudo. E o terceiro e o mais difícil de todos, mas que dá super certo. A partir de hoje, como aqueles alcoólatras anônimos, a partir de hoje, eu não falo mais da vida alheia. A partir de hoje, eu não me incomodo mais com a vida alheia. A partir de hoje, eu ajudo as pessoas. Às vezes eu me amolo com as pessoas, mas eu não mais falo mal da vida alheia. Tá? Então isso é muito sério, muito forte, muito verdadeiro. E eu acho que ainda dá tempo. Temos 6 minutos ainda, que eu gosto muito dessa técnica do espelho,
eu não pedi para vocês, foi um lapso meu, peço perdão. Mas eu queria muito que vocês se olhassem no espelho quando vocês forem ao banheiro, se estiver numa sala, não sei, onde vocês tiverem um espelho. Se olhem, mas se olhem dentro dos seus olhos. Olhe dentro dos seus olhos. Olhe para você. Se reconheça. E passe a estabelecer uma atitude de autorrespeito. Você se respeitar. E a partir de hoje, com essa atitude de se olhar, essa atitude de se olhar, se tornar um hábito, um poder de hábito, você se olhar no espelho e falar: Senhor, te reconheço, eu te reconheço. Eu te reconheço. Eu estou olhando para várias câmeras porque eu estou gravando, estou falando no Voo de Sofia e estou falando na minha página pessoal. Alba, eu te reconheço. Eu reconheço o seu valor, eu reconheço o seu poder. Você que está me escutando, olha dentro dos seus olhos. Diga: eu me reconheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E nós vamos perdendo o quê? O medo da crítica, quando a gente toma essa atitude de se reconhecer, de se auto-reconhecer. E a gente passa a ter responsabilidade pelas nossas vidas. Responsabilidade. E a gente desenvolve o quê? A autorresponsabilidade. E a gente passa a não sofrer mais com o quê? Com a crítica. O criticismo. Nós não vamos fazer isso mais com o outro, porque não me interessa. E eu não vou passar o meu poder para o outro mais, porque ele já está comigo. Eu desenvolvi o poder de acreditar em mim. É um hábito. São pequenos movimentos diários de resgate do poder de acreditar em si. E depois disso tudo, dessa conversa consciente, dessa conversa forte, dessa conversa que eu espero que eu não tenha machucado ninguém, porque essa não é a minha intenção. A minha única intenção é ajudar vocês a alcançar os seus objetivos na vida e da melhor forma possível. Nosso tempo de 1 hora está terminando, eu tenho 1 minuto e meio só. Então, eu queria deixar uma pergunta para você. Uma pergunta de quem quer muito que você se empodere. Quem é você para você? E essa é a minha fala que eu encerro hoje. Eu peço de novo para vocês entrarem no meu canal no YouTube, curtir a página, se for possível compartilhar. Eu acredito que uma live dessa, um vídeo desses, pode ajudar muita gente. Então, esse é o trabalho. Quem é você para você? Gratidão infinita, um super beijo e até a próxima semana.